A Palavra de Deus falada. A Palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você. Rema. A Palavra de Deus falada. A Palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.
Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jan Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumprem. Ele é fiel em todo tempo. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé,
Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Você é por nós, Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Obrigada, Pai. Há uma mesa preparada para mim, dos problemas e do mal eu posso rir. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, dos problemas e do mal eu posso rir. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, eu sei. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. É assim que eu luto minhas guerras, rendendo graças, rendendo graças, rendendo graças, oh, exaltando o teu nome, engrandecendo o teu nome, exaltando o teu santo nome, Jesus. Oh, é assim que eu luto minhas guerras. É assim, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por
ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado pela tua mão, Senhor. Tu és por mim, eu sei. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. E nada irá resistir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, incomparável nome, oh, Rei dos reis, Senhor dos senhores, teu reino não terá fim, oh, és exaltado, és adorado, como um trovão
Seu reino é inabalável. Seu reino é inabalável. Jesus, 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 o nome mais poderoso que existe. Jesus, 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 é exaltado. Jesus, 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 teu reino é inabalável. Jesus, 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 não há outro igual. Jesus, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome vitorioso, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Você está bem? Você está feliz e animado com Jesus? Ele é a nossa alegria, amém? Não importa a tempestade, se a gente estiver nessa palavra, a gente pode descansar, nos alegrar, porque Jesus é fiel. Você diz amém? Eu quero saber se existe alguém entre nós que nos visita pela primeira vez. Você nos dá essa alegria de nos visitar, a gente quer celebrar a sua presença aqui. Tem alguém assim? Eu acho que tem uma moça ali atrás. Sim? É a primeira vez. Você pode ficar de pé só alguns segundinhos? Como é que a gente fala para a irmã? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Pode ficar à vontade. Obrigado por sua visita. Glória a Deus. Você pode, comigo, abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. Deus é bom. 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. A Bíblia fala assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Você diz amém? Esse versículo 8 é interessantíssimo, que Paulo expressa aí a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós tenhamos sempre em tudo. Se fosse só assim já seria muito bom, mas ele fala ampla suficiência, ou seja, além do que a gente muitas vezes é acostumado a viver. Deus quer que a gente viva na amplitude de tudo que Ele tem para nós. Ser realmente abundante. Você olha para a criação de Deus, você percebe que Deus é um Deus abundante, realmente exagerado. Ele quer que na nossa vida seja assim, não para a gente se amostrar com aquilo que a gente tem, mas para que aquilo que a gente tem alcance também a vida de outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para você. Você diz amém? Vamos orar em gratidão ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela graça que temos de reconhecer, de conhecer a sua palavra.
Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra mesmo diz que a sua vontade é que nós tenhamos sempre, em tudo, ampla suficiência para que nós superabundemos em toda boa obra. Senhor, oro, Pai, para que nós, enquanto dizimamos e ofertamos aqui juntos, Senhor, tenhamos essa consciência de que o Senhor é o nosso pastor, de que o Senhor é aquele que merece toda a glória que existe na nossa vida. No nome de Jesus te louvamos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz. Você está bem? Você pode se levantar mais uma vez? Vamos engrandecer o nosso Deus, que Ele é poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o nosso libertador. Aleluia, aleluia, o nome dele é infalível. Aleluia. Os
propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Nação santa, sacerdócio real. Você foi chamado, aleluia, você foi chamado para exercer a vontade de Deus aqui nessa terra, para realizar as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Aleluia! Oh, glória a Deus! O diabo, ele não pode com a igreja, ele não pode com você. Momentaneamente, escute o que eu estou lhe dizendo. Baixe só um pouco, por favor. Momentaneamente, escute o que eu lhe digo. Por enquanto, o lugar do diabo é embaixo dos nossos pés. Momentaneamente, o lugar do diabo é embaixo dos nossos pés. Aleluia! Mas o fim dele, aleluia, é o Geena, é o lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia! Porque o nosso Jesus, ele já triunfou. A palavra de Deus diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e era contrário, constava em ordenanças. Mas Jesus Cristo, ele triunfou sobre ele. Toda essa dívida Jesus Cristo rasgou e cravou tudo isso na cruz, para a vergonha de Satanás e para a nossa glória. Amém? Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Nós somos comprados por um alto preço. O preço precioso do sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado. Aleluia! O sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito e eficaz. Perfeito e eficaz. Aleluia! Para quê? Para que nós hoje pudéssemos andar em novidade de vida. Novidade de vida, reinando em vida, acima das circunstâncias, acima de enfermidade, acima de escassez, acima de toda arma forjada que o diabo tentar contra a igreja do Senhor. Meu irmão, você é mais do que vencedor. Aleluia! Hoje nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais em Cristo. Estamos reinando em vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Obrigado, pessoal. Aleluia! Oh, Deus bom! Aleluia! Aleluia! Vocês podem sentar. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As comunhões e as consolações do Espírito Santo nos acompanham sempre. Aleluia! Como o pastor diz, eu não sou apóstolo, por isso eu não vou dar as bênçãos apostólicas, mas bondade, graça, misericórdia e paz nos acompanham todos os dias. Graça, misericórdia e paz nos acompanham todos os dias. Todos os dias nós temos disponíveis graça, misericórdia e paz. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Aleluia! Hoje eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Você se anima com isso? Aleluia! Nós seremos arrebatados. A Bíblia garante isso. Amém? A Bíblia garante isso. Esta é a finalidade do Evangelho. Esta é a finalidade, é o propósito de Deus. Amém? O diabo perdeu o lugar que ele tinha quando ele era Lúcifer. Lá atrásmente. Gostarei? Lá atrásmente. O diabo perdeu o lugar que ele tinha porque ele cometeu um pecado terrível. Aleluia! Ele quis se igualar ao Todo-Poderoso. Amém? Ele quis se igualar ao Todo-Poderoso. Mas ele esqueceu que ele sem Deus, ele era nada. Ele continua um nada hoje, um mentiroso, safado. Mas ele esqueceu que ele foi criado para resplandecer a glória de Deus. Amém? A Bíblia fala que ele era vestido com pedras preciosas. E quando ele estava na presença de Deus, a glória de Deus, a luz de Deus resplandecia sobre ele. E era a coisa mais linda quando era Lúcifer. Era um querubim ungido. Amém? Mas ele se rebelou contra Deus. E foi lançado aqui. E ele pensou que iria reinar aqui nessa terra. Quando ele enganou o homem, quando ele enganou a mulher e o homem, e fez com que momentaneamente o homem fosse separado da glória de Deus, da graça de Deus. Mas Deus, a Bíblia fala que ele é rico em misericórdia. E por causa do seu muito amor com que ele nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Aleluia! Deus mandou o seu Filho,
para destruir as obras de Satanás, para restabelecer essa comunhão que o homem havia perdido, que Adão havia perdido. E o fim não é esse. O fim, meus amados, é nós nos encontrarmos com Cristo. Amém? E está bem próximo. Você se alegra com isso? Você se alegra com isso? Está próximo. O arrebatamento da igreja está próximo. A Bíblia é clara, a Bíblia é verdadeira. Está tudo anotado na palavra de Deus, tudo registrado. Amém? Está bem próximo. Está bem próximo quando nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém? Aleluia! E a palavra de Deus diz, eu vou falar mais na frente, que todo aquele que tem nele essa esperança se purifica a si mesmo. Amém? Irmãos, nós fomos chamados para viver em santidade, fomos chamados para andar no poder de Deus aqui nessa terra, para desfazermos as obras de Satanás, enquanto o nosso Senhor não vem. Até lá, enquanto Ele não chegar, nós temos que andar nessa terra de forma poderosa, cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, operando nos dons do Espírito Santo. Os dons é para toda a igreja. Os dons não é para apenas um grupo seleto de ministros, não. Os dons é para toda a igreja. Quem estava aqui na reunião de líderes e liderados, que o pastor falou sobre Estevão? Estevão, ele servia às mesas, mas a palavra de Deus disse que ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e que sinais e prodígios eram realizados por meio de Estevão. Irmão, se acontecia com Estevão, se acontecia com os cristãos da igreja primitiva, pode acontecer conosco também. Ei, não se engane se daqui a pouco tempo a sua sombra curar um enfermo no meio da rua. Amém? Nós temos que estar preparados para isso, porque quando a igreja começar a despertar para essas coisas, ela pode antecipar até a vinda do Senhor Jesus. Porque os sinais que Jesus Cristo falou em Mateus, no capítulo 24, estão todos praticamente cumpridos com relação ao período que antecede a vinda do Filho do Homem. Amém? Para nos buscar, para buscar o povo que Ele comprou com seu sangue precioso. Amém? Oh, aleluia! Não há nada que nos separe do amor de Deus, não há nada que nos separe do amor de Deus. Não é tribulação, como o apóstolo Paulo fala, não é escassez, não é falta, não é liseira, não é enfermidade, nem a morte nos separa do amor de Deus, nem a morte. Amém? Jesus Cristo venceu a morte. A morte para o crente hoje é lucro. Aleluia! O apóstolo Paulo ele falava que, para mim, eu não sei mais o que eu quero. De um lado, eu prefiro permanecer no corpo para frutificar, para abençoar meus irmãos, mas por outro lado, eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Os cristãos da igreja primitiva, os primeiros crentes, eles tinham essa certeza, essa esperança. É melhor partir e estar com Cristo. Eles não levavam mais a vida deles como preciosa. Não estou dizendo aqui para ninguém cometer suicídio. Amém? Mas tem algo melhor para nós. O apóstolo Paulo fala que se nós depositarmos a nossa esperança somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis. Por quê? Porque Deus fez mais. Amém? Deus fez muito mais por nós. Para quê? Para nos levar para o lado dele, para estarmos com ele e para reinarmos com ele. Amém? Se tiver tempo hoje, eu vou falar até de milênio. Se tiver tempo. Mas o assunto é muito amplo. Amém? Então, o título dessa ministração é o arrebatamento da igreja. A nossa bendita esperança. Amém? Aleluia. Abra comigo, por favor, em Mateus, capítulo 24. Aleluia. Jesus, nesse capítulo, ele começa a mencionar a respeito dos tempos do fim. Ele começa a mencionar para os discípulos sobre o final dos tempos. No versículo 1, ele fala o seguinte: Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas estas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal
da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Ele fala, Jesus Cristo falou aos discípulos sobre uma situação que haveria de acontecer, chamada de grande tribulação. Amém? E da sua segunda vinda. A primeira vinda de Jesus foi quando ele veio à terra, nasceu de Maria, viveu os seus 33 anos, amém? Viveu os seus 33 anos, pregou o evangelho do reino, trouxe as boas novas, trouxe a salvação para toda a humanidade, morreu, passou 3 dias no inferno e ressuscitou, para a glória de Deus. Porque pelo ressurgimento dele, foi nos garantido acesso à vida eterna por meio de Cristo Jesus que nos salvou. Amém? Por meio dele nós temos acesso hoje ao trono do Pai. Como eu falei no começo, a comunhão que o homem tinha com Deus no princípio, quando Deus vinha todas as tardes e tinha comunhão com Adão, que foi perdida, a comunhão foi restabelecida em Jesus. A palavra de Deus fala que o primeiro Adão, pelo pecado de um, a morte entrou no mundo. Mas pelo sacrifício de um, Jesus Cristo, muitos foram justificados, ou seja, muitos se tornaram santos. E a porta está aberta hoje, meu amigo. Se você ainda não confessou a Cristo como Salvador, para ir morar no céu só por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. É obrigatório passar por Jesus. Amém? Então, ele fala da grande tribulação, um período tenebroso que ainda está para acontecer. Ainda está para acontecer. Aleluia. Você fica assustado com isso? Alguém fica assustado com 7 anos de grande tribulação? Se você é a igreja, você não precisa ficar assustado, porque a boa notícia é que a igreja não passa pela grande tribulação. Amém? Para isso Jesus Cristo vem antes. Para isso ele vem antes, para quê? Para nos buscar. Aleluia. Para nos buscar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Por isso que o apóstolo João fala que quem tem essa esperança se purifica a si mesmo. Amém? Meus irmãos, nós temos que viver essa vida nesses últimos dias, que nós estamos sim nos últimos dias. Nós temos que viver nesses últimos dias de forma afogueada. Como tem sido falado aqui na igreja, como o nosso próprio ministério indicou alguns livros, inclusive eu vou ler um trecho dele hoje, Uma Vida em Chamas, do irmão Rick Renner, bem como outros livros também, que são do mesmo tema, são do mesmo gênero. Nós temos que viver essa vida cristã hoje afogueada. Amém? A igreja primitiva, ela começou num ritmo frenético, de poder, de sinais, de curas e de prodígios. Não era somente os apóstolos que faziam sinais e prodígios, não era qualquer um deles. Havia temor, havia santidade, havia a expectativa de que a qualquer momento Jesus Cristo poderia voltar. Amém? E eles estavam em todo o tempo, em santidade. Em todo o tempo, eles estavam afogueados. Em todo o tempo, eles estavam nessa expectativa. O mestre pode voltar a qualquer momento. Num abrir e piscar de olhos. Amém? Ao ressoar da última trombeta. E eles viveram aquela primeira fase da igreja de forma frenética. Havia curas, havia prodígios, a sombra dos apóstolos curava as pessoas que eram colocadas no meio da rua, lenços de Paulo eram levados e as pessoas eram curadas pela unção que era transmitida por meio daquele lenço, daquela peça. Amém? Aleluia! Um simples irmão, que era um dos diáconos, foi teletransportado, a gente pode até dizer assim, teletransportado. É assim a ficção científica? Foi teletransportado. Filipe correu para a estrada que vai para Gaza, anunciou o evangelho para o oficial da rainha Candace, da Etiópia. Quando ele termina de pregar a palavra para o oficial de Candace, rainha da Etiópia,
o homem é batizado, e a palavra de Deus fala no livro de Atos que, de repente, Filipe achou-se em Azoto. Eu fui pesquisar, eu já falei em outra ministração aqui um tempo atrás. Azoto ficava como se nós estivéssemos em Caucaia, e Azoto fosse na região sul do país. E o cara foi transportado. De repente, Filipe achou-se em Azoto. Amém? Deus é poderoso. Aleluia. Ele nos capacitou, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo é o poder de Deus habitando em nós. A Bíblia fala que é a excelência do poder habitando em nós. Agora, qual a diferença deles para nós? Qual a diferença deles para nós? A expectativa de estarem a qualquer momento sendo arrebatados. Amém? A expectativa de que hoje poderia ser o último culto. Hoje poderia ser o último culto, talvez nem formatura do Rema teríamos no sábado, só para quem ficasse. Amém? Você queria ficar para a formatura do Rema se Jesus voltasse hoje? Amém? Meus irmãos, não é tempo mais de nós brincarmos, não é tempo mais de nós perdermos tempo. Nós temos que estar correndo essa carreira com força. É como diz o Matuto, é de com força mesmo. Amém? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, todos aqueles heróis fizeram coisas extraordinárias, coisa que nós nem sonhamos em fazer, e eles não tinham o Espírito Santo dentro. Eles não tinham isso não. No livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Amém? Derrubaram muralhas. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Amém? E hoje, existia um certo cidadão, que eu não sei nem pronunciar o nome dele, Smith, não sei o que, Wolf. A biografia dele fala que ele operou para mais de 20 ressuscitações. É isso mesmo? Mais de 20 ressuscitações. Hoje nós temos medo de impor a mão sobre um enfermo com dor de cabeça no seu trabalho, no meu trabalho. Mas, irmãos, nós temos que estar prontos para operar nos dons, operar no poder de Deus. Nós temos que dar o primeiro passo. Deus já deu o primeiro passo dele. Deus já disponibilizou todos os equipamentos. Agora, nós não buscamos os equipamentos. Nós não buscamos os dons. A Bíblia fala que nós temos que buscar os dons. E nós não buscamos às vezes. Amém? Nós temos que estar preparados. Culto de oração, a palavra de Deus fala que quando nos reunimos, um tem um salmo, um tem um cântico, um tem uma profecia. A gente traz alguma coisa, mas a gente vem esperar receber. Esperar em posição de mãos. Mas não tem que ser assim, meus irmãos. Não tem que ser assim. Você tem que vir pronto, tem que vir preparado. Amém? Esses dias eu tenho andado de ônibus e eu tô querendo criar coragem. Eu falo essas coisas, mas eu estou querendo... Porque às vezes a gente é tímido. Eu estou querendo criar coragem para pregar dentro do ônibus. Amém? Para anunciar a palavra dentro do ônibus. Começar a gritar dentro do ônibus mesmo. Uma vez eu estava saindo do Center Box com a Cristina. A gente foi fazer umas compras pela manhã. Quando a gente foi saindo na porta, me deu aquela ousadia. Cristina, me segura que eu vou gritar aqui. Aí ela ficou morrendo de vergonha, se escondendo de trás da sacola. Eu não, peraí, eu voltei para a porta. Estufei o peito. Aleluia. Cheio de gente, num domingo pela manhã. Aí o pessoal, por favor, 1 minuto das suas preciosas atenções. Amém. Deu um frio na barriga, mas como eu já chamei a atenção de todo mundo, estava todo mundo olhando para mim, eu comecei, olha, eu queria dizer que Deus é bom. Que Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Só isso. Mas eu dei o primeiro passo. Amém. Mas eu dei o primeiro. Teve um crente lá dentro que concordou, que disse amém também. Viu? Amém. Mas naquele ambiente está todo mundo reclamando dos preços. Tem aquele pessoal que diz assim, rapaz, está uma eucaristia medonha. Né? O café está quase R$10. Quilo de feijão, eu compro bem baratinho. Amém? E as pessoas todas reclamando de tudo. Reclama da fila, reclama porque não tem caixa suficiente, reclama disso, reclama daquilo, mas não deixa de comprar. Amém? E fila de mercantil, e fila de banco é encontro de murmuradores, não é?
Então, eu tenho certeza que eu fiz uma boa coisa quando eu gritei lá, Deus é bom. Eu fiz a diferença. Amém? Em Romanos fala que a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Nós temos que nos manifestar, nós temos que sair da capa que nós temos utilizado e começar a falar lá fora mesmo. No trabalho, na escola, no ônibus, no meio da rua, em qualquer lugar, pregar essa palavra. Amém? Porque uma palavra só que nós dissermos pode mudar a vida de uma pessoa por completo. Uma palavra só. Um bom dia que um crente dá para uma pessoa na rua faz toda a diferença. Ainda mais se você falar da palavra de Deus para ela. Amém? Aleluia. Então, Jesus falou sobre a grande tribulação. Você vê comigo aqui ainda no capítulo 24, no versículo 29 e versículo 30. Aleluia. Aleluia. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Amém? Esse acontecimento aqui, ele é posterior ao arrebatamento da igreja. Nesse acontecimento aqui que Jesus Cristo falou, nós já viremos com ele. Amém? Os teólogos da igreja, os professores, os metidos a professores de escatologia depois podem me corrigir se eu estiver errado. Amém? Mas este acontecimento é dessa forma. Quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, ele fala bem aqui na frente que ninguém vai ver, somente nós, a igreja. Os que estivermos vivos, seremos transformados. A Bíblia fala que é num abrir e piscar de olhos. Amém? Só que antes disso, o apóstolo Paulo, ele fala mais na frente que antes desse acontecimento de nós que estivermos vivos, sermos transformados, a Bíblia fala que primeiro haverá a ressurreição dos mortos. Amém? Dos mortos, daqueles que morreram com Cristo. Daqueles que morreram com Jesus. Aleluia. Na antiga aliança, quem morria cumprindo a lei, quem morria fazendo o bem e quem morria fazendo o mal, iam tudo para o mesmo local. Iam tudo para um lugar chamado Hades, inferno, região dos mortos. Amém? Só que havia um abismo entre eles. E eu quero quebrar também outra ideia falsa, que muita gente fala por aí, que quando a pessoa morre, a pessoa vai para o sono da alma. Não existe essa história de sono da alma. O corpo foi para a sepultura, o espírito, na antiga aliança, iam todos para o mesmo local. Iam todos para o mesmo local. Só que havia uma distinção de localidades. Lá em Lucas, no capítulo 16, Jesus Cristo fala da parábola, quase não sai, de Lázaro e do rico. A Bíblia fala que Lázaro viveu a vida toda dele no sofrimento, na penúria, passando fome, cheio de pereba. A Bíblia fala que ele morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico, que viveu a vida regaladamente numa vida de pecado, foi para a região dos mortos, para o inferno, mas era o mesmo local, dividido apenas por um abismo. Dividido apenas por um abismo. E a Bíblia fala, Jesus Cristo fala em Lucas 16, que o rico levantou a cabeça e viu Abraão e Lázaro no seu seio, sendo consolado. E Jesus Cristo fala de um diálogo entre o pai Abraão e o rico. Olha o sofrimento do rico. O pai Abraão manda pelo menos que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar a minha língua. O negócio deve ser muito quente mesmo, né? Ainda tem gente que quer ir para lá. Às vezes a gente fala de Jesus para a pessoa, não, eu vou para o inferno mesmo, estou nem aí. Mas você não sabe de nada, você não sabe disso não. Amém? E ele pedia o diálogo entre os espíritos que estavam lá na região dos mortos. Ele pedia para que Lázaro, o mendigo, molhasse pelo menos a ponta do dedo na água e fosse molhar a língua do rico.
E Abraão fala para ele, não, meu filho, não tem como ele passar daqui, do lugar bom, que ele está sendo consolado, para o local onde você está sendo atormentado, não. Não tem como. Existe um abismo. E ele falava, pois manda pelo menos que ele vá falar para os meus irmãos, para os meus parentes, que viviam da mesma forma que ele vivia, antes de morrer, vivia da mesma forma. E ele fala, e Abraão fala o seguinte, ora, eles têm a lei e os profetas. Ou seja, tinha a palavra na época, tinha a lei de Moisés e os profetas. Mas eles não ouviam. E ele queria que o morto fosse lá falar com eles. Já quebra mais outra coisa quando forem dizer para vocês por aí que os mortos falam com os vivos. Não existe isso. Isso é coisa do Satanás. Amém? Eu tenho um amigo que trabalhou comigo um tempo. Ele disse que tinha morrido muitas vezes. Né? Até eu brinquei para ele e falei, então você é um morredor. Né? Você morreu demais, então você é um morredor. Aí eu expliquei para ele, a Bíblia diz, meu amigo, a minha Bíblia fala que ao ser humano só cabe morrer apenas uma vez. Depois disso, é juízo, é roça. Se tiver feito coisa errada, vai pagar. Se tiver feito coisa boa, há esperança. Todos vamos ressuscitar. Em Daniel fala que uns ressuscitarão para vergonha e horror eterno, e outros ressuscitarão para a vida eterna. Amém? Essa é outra história. Então, voltando. Onde é que eu estava mesmo? Quem lembra? Aleluia. 29 e 30, amém. Então, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá. Então, ele está falando aqui da segunda vinda de Jesus, certo? Quando ele vem, nós viremos com ele, amém? Este é no final da grande tribulação. A Bíblia fala que haverá uma batalha do Armagedon. A igreja vai sair antes da grande tribulação. Para quê? Para que o anticristo seja liberado para agir. Na verdade, a Bíblia fala que ele já atua. Nós temos visto atualmente que ele tem exercido a sua influência negativa na sociedade, se opondo a tudo que se diz doutrina cristã, se opondo a valores cristãos, se opondo a tanta coisa que vocês nem imaginam. Amém? Tanta coisa moral, ele tem se oposto até à autoridade. Tem incutido uma mensagem de insubmissão, tem incutido uma mensagem de anarquia, tem incutido uma mensagem satânica de que os filhos não precisam obedecer os pais. Amém? Tem incutido uma mensagem de que o marido pode trocar de mulher a hora que ele quiser. Tem incutido a mensagem de que a mulher pode trocar de marido a hora que ela quiser. Tem incutido a mensagem de que se você cometer um pecado, não tem problema, comete outro e assim vai, que não tem. Tem até mentido em dizer que não há ressurreição dos mortos. E muita gente tem acreditado, pensa que é somente esta vida aqui. Mas eles vão se enganar. Agora cabe a nós abrirmos os olhos desse povo. Amém? Nós vamos prestar contas daqueles que passaram por nós e nós não falamos da palavra, e nós não evangelizamos, nós vamos prestar contas sim. Amém? Nós precisamos não perder tempo, não podemos perder tempo. No trabalho, em qualquer lugar, nós temos que estar falando do amor de Deus. Falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza e que Jesus leva para o céu. Essa mensagem é bem antiga, mas ela é verdadeira. Amém? É real o extremo. Amém? Então, aleluia, glória a Deus. Então pronto, falando de segunda vinda, eu não ia falar muito sobre isso. Amém? Voltando que a igreja não passa pela grande tribulação. Eu falei para vocês, seremos arrebatados antes do início da grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, você pode abrir lá, por favor. 1 Tessalonicenses 5, 9. Aleluia. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, voltando para o capítulo 24 de Mateus, ele começa a falar sobre os princípios das dores, ele começa a falar sobre todos aqueles acontecimentos que antecederiam a vinda dele, a segunda vinda. Mas antes da segunda vinda, como eu falei, tem o arrebatamento da igreja.
Amém? E ele fala no capítulo 20, no mesmo capítulo 24, versículos 36 ao 39. Aleluia. Glória a Deus. Você está animado para ir para o céu? Amém. Aleluia. Aleluia. Tem até um hino, né? Cadê a Mirla? Tem os não? Só a Cristina. Não, pastor. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, né? Estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Amém? Aleluia. Nós temos que estar animados com essa esperança. Aleluia. Aleluia. Mateus 24, 32 e 35, ele fala o seguinte. Jesus fala da figueira, fala a parábola da figueira. Ele fala o seguinte: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabeis que está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo, não passará esta geração até que todos os eventos se realizem. Todos os eventos que antecedem a vinda de Jesus para buscar a igreja, o arrebatamento da igreja, já aconteceram. Quer um bem recente? A criação do Estado de Israel. É a figueira que Jesus Cristo se refere aqui. Israel deixou de ser nação no ano 70 depois de Cristo, quando a invasão do Império Romano, e eles foram espalhados pelo mundo, a chamada segunda diáspora judaica. Certo? No ano 70 depois de Cristo. Só que, 1948, 14 de maio de 1948, Israel ressurge como nação. Amém? Israel ressurge como nação. E da geração que viu o ressurgimento do Estado de Israel como nação, em 1948, ainda tem gente deles vivo ainda, daquela geração. Recentemente na França, morreu, para você ver como é tão recente, que recentemente na França morreu um herói da Segunda Guerra Mundial. Há pouco tempo. Aqui no Brasil, vez por outra, está morrendo um de 100, 102 anos. Mas não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, irmãos, Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas, a qualquer momento, não abrir e piscar de olhos. Amém? Eu posso estar trabalhando na minha viatura e ficar só meus patrulheiros e eu vou para o céu, Wagner. Amém? Aleluia. Fica colete, fica pistola, fica tudo, fica farda. Amém? O que é mortal vai ser revestido da imortalidade. O que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Amém? Então vai acontecer, vou já falar. Aleluia. Estou me empolgando. Amém, glória a Deus. Aleluia. Mateus 36, 39, já falei. Paulo, ele esclareceu sobre o arrebatamento da igreja. Vocês estão entendendo? Está dando para compreender bem? Está dando para compreender? Jesus Cristo já veio, é a primeira vinda. Ele veio, pregou o evangelho, anunciou o reino de Deus, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Amém? Essa foi a primeira vinda. Estamos aguardando o nosso arrebatamento. A figueira que Jesus Cristo falou já floresceu. Israel foi disperso no ano 70 depois de Cristo. Ressurgiu como nação em 14 de maio de 1948. Amém? Como nação. Aleluia. E nós estamos nos últimos segundos do relógio, nos últimos ponteiros, aguardando apenas o estrugir da trombeta. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele esclareceu bastante sobre a questão do arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 4. Aleluia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 ao 18. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os que não possuem esperança.
Porquanto, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Voltando para o estado dos mortos. Na antiga aliança, eu falei agora há pouco aqui que o rico e Lázaro foram para o mesmo local. Quando Jesus Cristo veio, pregou a palavra, morreu e ressuscitou, a Bíblia fala em Efésios que quando ele morreu, ele levou o cativo, quando ele subiu, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, não foi? Em Efésios fala isso. Só que hoje, quando o crente morre com Cristo, ele vai estar com Cristo. O espírito, o corpo fica lá sepultado, pode sofrer degeneração, deterioração, mas o espírito vai para o céu. Amém? Se está com Cristo, Paulo falava, para mim é muito melhor estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Ou seja, ele não ia para lá ficar dormindo, não tinha uma beliche para o apóstolo Paulo e para os outros lá no céu não. Ele está consciente de tudo. Amém? E quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, o corpo que foi semeado de forma corruptível, que foi semeado de forma perecível, ressurgirá de forma incorruptível, glorificado. Amém? Aqueles irmãos que estiveram com a gente, que faleceram, nós vamos encontrar com eles. Amém? Imagina aí você conhecer Kenneth Reagan pessoalmente. Pastor Marco Jatobá, o saudoso pastor Marco Jatobá. Amém? Gilson Lima. Apóstolo Bud. Quantos outros aqui da nossa igreja, irmãos que partiram, que estão com Cristo, que é incomparavelmente melhor, que não estão dormindo, eles estão, aleluia, estão na glória com Jesus, aguardando apenas a nossa chegada. Eles foram primeiro, amém? Eles foram primeiro, nós vamos depois. E quando Cristo voltar para resgatar a igreja dele, os mortos em Cristo Jesus, os que morreram antes do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala aqui, que nós seremos arrebatados. Porque é necessário que o mortal se revista da imortalidade. É necessário que o corruptível, o que é perecível, o que é carne, se transforme da incorruptibilidade, da imortalidade. Amém? Voltando aqui. Porquanto cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, no versículo 15, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Amém? Pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá nos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, diga nós, logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Amém? Aleluia! Você se anima com isso, não? Amém. Aleluia. É certo, meu irmão. É certo, minha irmã, que ele vai vir nos buscar. É certo. Então nós não temos mais que ficar, não podemos ficar de qualquer forma, nós temos que estar correndo essa carreira, que nem o apóstolo Paulo fala, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira. Paulo não parava um só minuto. Paulo não parava um só minuto. Ele fala no último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala que seja constante, porque no Senhor nenhum trabalho é vão. Amém? Nós temos que estar afogueados, sim, temos que estar afogueados no serviço, na nossa vida cotidiana. Jesus Cristo fala que, como foi nos dias de Noé, as pessoas se casavam, davam-se em casamento, não estavam nem aí para nada. Mera semelhança com o que está acontecendo hoje. As pessoas não estão mais nem aí, Deus não existe. Esse negócio de que Jesus vem buscar a igreja dele, que Jesus vai vir, faz tempo que isso acontece, que os crentes falam essa mentira, eles dizem desse jeito. Amém? Mas estão enganados. Mas nós temos essa bendita esperança de que seremos alcançados, que seremos puxados desta terra. Amém? Então,
nos dias de Noé, Jesus Cristo fala que se casavam e davam-se em casamento, viviam a vida cotidiana daquela época, como se fosse hoje a nossa vida aqui. Até o momento em que Noé entrou na arca e fechou as portas. Não perceberam que Noé estava fazendo a arca, zombavam. Alguém já zombou de você por você ser crente? Ó, o besta. Vai viver a vida, mas vai aproveitar, cara. Não é assim? Vai aproveitar a vida. Esse negócio de crente, esse negócio de igreja, perdendo tempo, a vida está aí para ser vivida, vai curtir. Não é? Mas viviam dessa forma, e Noé construindo a arca, e eles criticando, ó, o doido, nunca choveu, o cara está fazendo um barco desse tamanho. Mas Noé entrou na arca, e a porta fechou, e veio o dilúvio. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca, da mesma forma que a humanidade não vai perceber quando nós formos arrebatados. Amém? Eles não vão perceber, vão procurar lá no meu trabalho. Cadê o sargento Ademir? Faltou, bota falta aí. Ele vai responder um termo acusatório, depois vai virar um processo administrativo disciplinar, vai ser preso, vai passar não sei quantos dias preso, porque faltou o serviço, que é transgressão grave. Eu vou estar nem preocupado com transgressão militar mais. Eu não vou estar mais preocupado. Amém? Por quê? Porque eu vou estar com Cristo. Amém? Eles não vão perceber isso não. Só depois, quando der falta de cada um de nós aqui. Vixe, a loja da Mel Collection fechou, não abriu hoje não. O pessoal está tudo... Faltou Patrícia, faltou Miro, faltou Lara, faltou Átila, faltou Atalias, faltou a Jenny. Amém? Lá na licitação ali, cadê o Romulo e a Thalita? Faltaram, não vieram hoje. Liga para eles aí, manda o WhatsApp para ver. Amém? Aleluia. Vão vir aqui na igreja, as portas não estão tudo fechadas. Cadê o Léo? Não veio abrir a porta não. Amém? Não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Aleluia. Aleluia. E quando nós formos aí, o negócio começa a esquentar aqui embaixo. Aí a chapa vai esquentar, meu filho. A Bíblia fala que serão 7 anos de tribulação. Nos 3 anos e meio da primeira parte, vai ser só maravilha, vai ser mar de rosas. O bicho vai enganar todo mundo. Mas quando virar para a segunda metade do 3º ano, aí ele começa a colocar as unhas dele de fora. Aqueles que ficarem, que pode acontecer de alguém ficar, não é essa a vontade de Deus, e nós temos que nos policiar com relação a isso como crentes. Amém? Nós temos que estar todos os dias esperando essa vinda. O pastor Bud, ele olhava para o leste todas as manhãs, olhava para o leste e perguntava para o Senhor, Senhor, será que é hoje que o Senhor vem buscar a igreja? Todos os dias. Amém? Todos os dias ele tinha essa expectativa. Amém? Aleluia. Ele não foi contemplado pelo arrebatamento, mas ele já está com Cristo. E nós vamos encontrá-lo lá. Amém? Nós iremos encontrá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E irmãos, e nesses 3 anos e meio, a segunda metade da tribulação, que vai completar os 7 anos, o negócio vai ficar ruim demais. O negócio vai ficar ruim demais, até o ponto do anticristo, do falso profeta e da besta, reunirem todos os seus exércitos, amém? Para marchar contra Israel. Aleluia. E Israel, até então, ele não reconheceu Jesus Cristo como Messias. Israel reconhece Jesus como um profeta, mas não como Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Amém? Mas graças a Deus, porque eles ainda estão esperando o Messias, porque a salvação chegou até nós. Amém? O apóstolo Paulo fala em Romanos que Deus nos enxertou, que éramos da oliveira silvestre, na oliveira cultivada. Amém? Nós somos enxertados de forma contrária à natureza. Fomos enxertados, mas nós também não podemos nos gloriar. Amém? De estarmos enxertados na videira e eles não, porque a Bíblia diz que ele é poderoso para enxertá-los novamente. O apóstolo Paulo fala que quem está de pé,
cuide para que não caia. Ou seja, você tem que estar se policiando todos os dias, meu irmão. Tem que estar renovando a sua mente pela palavra de Deus. Tem que estar fazendo os exercícios espirituais. Tem que estar lendo a Bíblia. Tem que estar orando em línguas. Amém? Tem que estar atuando. Tem que estar servindo na igreja. É uma parte? É também. Amém? Tem que estar servindo. Tem que estar ministrando a palavra lá fora. Púlpito aqui não é importante, não. Eu tenho 3 púlpitos lá em casa. Eu não preciso desse púlpito aqui. Tenho 280 púlpitos lá no quartel para eu ministrar para eles lá. Amém? Assim que eu tenho a oportunidade de falar para um que está cheio de problema, eu falo. Eu não perco mais oportunidade, não. E nós não podemos perder oportunidades mais, não. Por quê? Porque os dias se abreviam. E tem muita gente que já morreu sem Cristo e já está condenado. Amém? Mas nós, enquanto estivermos aqui, nós temos essa possibilidade de falarmos do amor de Deus para as pessoas. Aleluia. Aleluia. Então ele vem nos buscar. Na ressurreição, como é que é a ordem? Os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com Jesus nas nuvens, não é assim? Findos os 7 anos de grande tribulação, Jesus Cristo vem por causa de Israel, que vai estar acuado igual um rato, porque vai estar cercado de inimigos, e nessa hora, Jesus vem, aí a Bíblia fala que todos verão. Aí eles vão dizer, aí eles vão reconhecer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eles não vão ter mais opção de socorro, eles não vão ter mais para onde correr. Israel, hoje, é uma potência bélica mundial, aliado dos Estados Unidos. É um dos países mais fortes militarmente falando, mas ele não vai conseguir resistir a toda aquela força que vai contrária a ele, porque é o diabo que quer fazer isso. Amém? Mas Deus é poderoso, e a Bíblia fala que quando Jesus vier, vai destruir todo o exército inimigo. Amém? Inclusive o capeta veio lá do anticristo, que a Bíblia diz que ele o destruirá com o sopro da sua boca, é assim? Com o sopro de sua boca. Amém? Então, irmãos, aí nessa hora nós viremos. Nós viremos como a noiva. Sério, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós viremos como noiva. Amém? Nós viremos com Jesus para destruir o exército do inimigo. Aleluia. Você não se anima com isso, não? Rapaz, como é que pode? Como é que Jesus Cristo, como foi que Deus lhe fez rei e sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? E eu estou falando aqui para você, que você vai vir reinar com Cristo aqui, você vai vir como pessoa importante. Você não se anima, eu não estou pedindo glória a Deus, mas eu quero que vocês se animem com isso, porque é a nossa realidade, irmãos. É o pacote da salvação. A nossa vida não se resume só aqui, não. Não se resume só aqui, não. Tem mais, irmãos. Tem mais para nós. Quando Jesus vem para salvar Israel das garras do inimigo, ao findar dos 7 anos de tribulação, a Bíblia fala que é iniciado o governo milenar de Jesus aqui na terra. Ele vai reinar aqui na terra. E nós estaremos reinando com ele. Amém? Você vai estar reinando. Amém? Você vai receber uma posição de autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Você se anima com isso? Eita. Aleluia. Então, só que tem um detalhe. Entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus, a igreja vai estar onde? Onde é que a igreja vai estar? Após o arrebatamento e antes da segunda vinda de Jesus, onde é que nós vamos estar? Ô, mulher crente, rapaz. Aleluia. Essa é minha esposa. Aleluia. Mas lá, meus irmãos, acontecerá uma coisa interessante. O chamado tribunal de Cristo. É para a igreja, é para nós. É para nós. E nesse tribunal, ninguém vai perder a salvação, não. Mas eu ouvi um ministro falando que é do grego cearense. Muitos vão escapar fedendo. Muitos vão escapar fedendo. Amém? Porque as nossas obras serão julgadas. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que as obras que ele lançou um fundamento.
e outro veio e edificou sobre esse fundamento. O fundamento é Cristo, amém? O fundamento é Cristo. Mas ele diz lá, cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Porque ele já fala de quê? Das nossas obras. Se as obras que você colocar sobre o fundamento for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, serão todas provadas pelo fogo. O apóstolo Paulo fala que se a obra de alguém se queimar, ele vai ser salvo pelo fogo. Sofrerá ele dano, mas ele vai ser salvo pelo fogo. Amém? Esse julgamento da igreja é para recebermos galardões. Por isso que nós temos que nos policiar, porque tudo que nós fazemos aqui vai refletir lá na glória. Vai refletir lá na glória. A posição que você quer exercer na eternidade tem que ser feita aqui agora. A forma como nós servimos, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós andamos, porque em Efésios fala que nós fomos chamados, criados em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras que Deus previamente preparou para que nós andássemos nelas. Amém? Então, existe todo um arcabouço de boas obras para nós andarmos, desempenharmos aqui nessa terra. Existe toda essa boa obra para a gente fazer. Mas, muitas vezes nós vacilamos. E nós vamos prestar contas de tudo. Eu vou prestar contas se eu não fui um bom pai. Eu vou prestar contas se eu não fui um bom esposo. Eu vou prestar contas se eu não fui um bom profissional no meu trabalho. Eu vou prestar contas até da forma que eu, quando estou servindo como colaborador, eu coloco água aqui para o ministro. Amém? Eu vou prestar contas de como meu coração está lá fora quando eu estou servindo, pastoreando os carros. Amém? Tudo isso, meus irmãos, a gente tem que servir de forma correta, de coração, para agradar a Deus. Amém? Temos que andar uma vida de santidade, porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, não. Por isso que em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vem falando da renovação da mente, de você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, não se conformar com este século, mas se transformar pela renovação do entendimento, e fala também de você andar de forma com o chamado que você foi chamado. Romanos 12, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 12, 3. É isso mesmo? Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. A gente foi chamado, nós fomos chamados para andarmos de modo digno, que agrada ao Senhor, para o inteiro agrado dele. Se nós temos essa possibilidade, como é que eu vou descobrir? Na palavra. Amém? A Bíblia fala que eu tenho que buscar entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não andar como nécio, não andar como tolo, mas temos que buscar entender qual é a vontade do Senhor para nós. Como nós fazemos isso? A Bíblia fala. Não andeis como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades, e enchei-vos do Espírito, falando o quê? Falando dos outros? Não, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Orando em todo o tempo no Espírito, oração em línguas. Amém? Uma vida de oração em línguas, uma vida de louvor, uma vida que agrada a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo fala também que sobre o nosso pensamento, no que nós devemos pensar. Nós não devemos deixar qualquer tipo de pensamento permear a nossa mente, não. Amém? Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Amém? Isso é o que deve ocupar o nosso pensamento. O cristão não pode ficar ocioso no pensamento, não. Ele tem que estar pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Amém? O cristão tem que estar pensando na palavra. Que nem Deus falou para Josué. Não cessa de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
dia e noite, não se aparte do livro desta lei. Fale a palavra todo dia, toda hora. Toda hora. Então você vai prosperar o seu caminho, vai ser bem sucedido no que você realizar. O diabo, ele vem tentar a gente na nossa mente. Ele lança os dardos inflamados. Amém? E você tem que estar embraçado com o escudo da fé, mas tem que estar também com o capacete da salvação. Tem que estar equipado. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais quanto tempo, pastor? Está acabando já. Aleluia. Se eu só virar aqui, eu acho que não vai dar tempo para a gente terminar tudo, não. Deixar para outra oportunidade. Aleluia. Aleluia. Então, por que nós falamos de tudo isso? Por que nós falamos de escatologia, de estudo das últimas coisas, porque nós temos que manter acesa essa chama. Amém? Nós não podemos nos esquecer. Aqui é muito bom você fluir nos dons, é maravilhoso você abençoar vidas. Você está congregando, é maravilhoso sim, mas nós não podemos esquecer que a finalidade do Evangelho é nós irmos para o céu, é estarmos com Cristo. Foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele ressuscitou. Amém? Em Hebreus 10, no capítulo 25, em Hebreus no capítulo 10, no versículo 25, fala que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Ou seja, mais uma prova de que o dia da vinda do Senhor está se aproximando. E nós temos que ter essa consciência, de manter viva essa esperança. Para finalizar, eu vou ler uma situação aqui neste livro, eu até marquei. Aleluia. O autor fala aqui, o irmão Rick Renner, ele fala sobre estar incendiado pela submissão à autoridade. Amém? Como eu falei no começo, nós vivemos atualmente numa sociedade insubmissa, numa sociedade que contesta, que não concorda com o nosso modo de vida, com o nosso padrão cristão. Amém? E eu recomendo a você, o próprio ministério recomenda, se você não comprou esse livro ainda, compre e leia, que é muito bom. Muito bom esse livro. Eu recomendo, estou quase terminando e eu não empresto. Aleluia. Aleluia. Então ele fala o seguinte aqui, ó. A Bíblia ensina de maneira inquestionável que a era dos últimos dias estará cheia de iniquidade, rebelião e de um clamor exigente por independência de toda a norma moral estabelecida. Essa legalidade está se espalhando como uma gangrena na sociedade hoje, e já disseminou tanto veneno que vivemos em um período no qual algumas crianças, olha só, algumas crianças insistem que seus pais não têm direito legal de exercer autoridade sobre elas. Olha o pensamento do Satanás sendo incutido na nossa sociedade. Em alguns casos, pais que se esforçaram para ensinar suas convicções aos filhos passaram a correr o risco legal de ter seus filhos retirados de casa. Em certos países ocidentais, professores notificaram pais que ensinavam a seus filhos os seus próprios códigos morais. Em consequência, eles perderam a guarda dos filhos. A influência parental bíblica está sendo distorcida para significar abuso infantil nessas nações. Quem teria imaginado que tamanho absurdo poderia governar os pensamentos de tantas pessoas? Mas porque a rebelião está desenfreada contra toda forma de autoridade estabelecida, há desrespeito e desonra pelos governos, pelos pais, pela polícia e pelos pastores. Isto é, todos os aspectos de autoridade estabelecida. A tendência de lançar fora todas as formas de autoridade atingiu proporções tão épicas que um número cada vez maior de pessoas não quer nem mesmo aceitar a anatomia biológica e se rebela contra o seu próprio gênero de nascimento. Vendo aí? O cara se revolta com o corpo dele, se revolta com ele mesmo porque ele nasceu homem. Amém? Para vocês ficarem pensando. Jesus está às portas, amém? Aleluia. Nós podemos ser a geração que será arrebatada. Você se anima com isso? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Agradeço a atenção de vocês.
a oportunidade, porque Deus é bom em todo tempo e Ele vem nos buscar. E enquanto Ele não vier nos buscar, nós temos que estar afogueados. Afogueados. Amém? Porque, meus irmãos, quem fez a promessa é fiel. Amém? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez a promessa e Ele vai cumprir. Amém? Ou você acha que o Espírito Santo foi colocado em nós para quê? É o penhor da herança, é a garantia de que seremos, seremos tirados dessa terra. O Espírito Santo é a garantia. É a garantia. Agora, cada um veja como edifica no fundamento. Amém? Glória a Deus, boa noite, pastor. Glória a Deus. Que bênção, Ademir. Você foi abençoado, meu irmão? Eu fui demais. Essa palavra deve aquecer o seu coração. Amém? E não te trazer algum tipo de medo, nem receio, porque você é salvo em Cristo Jesus. Amém? Eu quero saber nessa hora se existe entre nós alguém que por acaso não tem essa certeza da salvação. Você nunca teve a oportunidade de entregar o seu coração, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, então seu Salvador. A Bíblia fala que nós devemos amar essa vinda de Jesus. Amém? Essa vinda não deve trazer nenhum peso para nós, nenhum temor, mas pelo contrário, ser algo que aquece o nosso coração. Se tem alguém aqui que não fez de Jesus seu Senhor ainda, ou quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor, essa é a sua oportunidade de renovar os seus votos, de estar uma vez mais convicto dessa salvação no seu coração. Tem alguém assim? Se não, eu quero saber se existe alguém entre nós que ainda não fala em novas línguas, não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em novas línguas. Essa também é uma grande chave que nós temos para viver uma vida cristã ainda mais excelente. E se você não tem essa chave, esse dom do Senhor, você precisa receber. Tem alguém aqui assim? Não? Então, obrigado, gente. Deus abençoe. Eu quero que você preste atenção aqui aos avisos, para a gente finalizar. Terça-feira, às 19h30, culto de oração. Você precisa inscrever-se através do grupo do WhatsApp. Às quintas-feiras, 19h30, culto de ensino. Glória a Deus, vocês estão legal. Culto de celebração às 9h30 da manhã, 18 horas. E nesse final de semana, irmãos, será um final de semana especial. No sábado, nós teremos a formatura do Rema, que acontecerá às 20 horas com o pastor João Roberto. Gente, que oportunidade nós temos. Se você não conhece esse homem, ele foi pastor da igreja sede de Campina Grande por um bom período e agora está livre para abençoar o povo de Deus. E ele vai estar aqui mais uma vez para nos abençoar. Eu lembro quando ele esteve aqui, não lembro que ano. Vocês lembram? Irmãos, foi tão marcante para a gente. Deus usou tanto aquele homem e tem usado para nos abençoar. E eu sei que esse final de semana vai ser um marco para a nossa vida, para a nossa igreja. Então não falta, às 20 horas no sábado, vem e traz alguém para você ser abençoado. Vai ser uma bênção grande para nós. E no domingo, pela manhã, a Janaína, que é a esposa dele, que eu particularmente sou muito fã, vai estar ministrando aqui para a gente. Se você tem a oportunidade, esteja aqui. Amém? Todas as sextas-feiras, às 19h30, a oração de jovens. Para mais informações, você pode procurar o Adamex. Doação de alimentos, de segunda a sextas-feiras, das 13 às 17 horas, você pode vir aqui fazer a sua contribuição com o pastor PC. Chá das Stars, dia 27/11, às 17 horas, com Mona Lisa Oliveira e Adriana Costa. Irmãos, vai ser uma bênção. Aleluia. Bazar das Mulheres. O Departamento de Mulheres está arrecadando roupas para o Bazar das Mulheres. Você pode procurar a Mona Lisa para dar a sua contribuição. Esse mês nós não teremos o culto C3 e nem um culto Bem Casados pelo esquema aqui da formatura. Amém? Você foi abençoado? Amém. Você é sempre abençoado, mas é ainda mais quando pratica a palavra de Deus. Então vá na paz, praticando essa palavra, em nome de Jesus. Só uma coisa, o André pediu para convocar aqui homens ungidos de Deus para trazerem as cadeiras que estão lá na sala de trás, para cá, para dentro do templo. Se você está disposto, você procura ali. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração,
no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.